Bom dia a todos. Vamos estar aqui numa espécie de hesitação paradoxal, que é eu estar deste lado e as imagens estarem desse. Portanto, vamos ver como é que vai correr. Eu não vou estar sentado, eu vou passar as imagens e vou circular, portanto podemos continuar neste... Bom, antes de mais apresentar-me, o meu nome é Nuno Faria. Nesta altura trabalho no Porto, não no Porto Santo, no Porto. Sou o diretor artístico do Museu da Cidade do Porto. São funções bastante recentes. Esta vinda ao Porto Santo é o culminar de um processo longo de trabalho. Eu hoje já estou com a cabeça num projeto, que é esse projeto Museu da Cidade, que é um projeto bastante complexo, que envolve muitos museus e uma equipa recém-chegada, mas é com muito gosto que estou aqui para, como o Maurício disse, terminar o seminário de desenho que vimos fazendo. Eu há bocado estava a perguntar há quanto tempo, há 1 ano e meio, na Porta 33, no Funchal, que é um seminário que se enquadra, no fundo, que culmina ou que desenvolve uma colaboração muito extensa de há muitos anos que vimos fazendo. A Porta, para quem não conhece bem, eu falo como alguém que não é da Madeira. A Porta, para quem não conhece bem, é uma instituição central, mais uma vez, paradoxalmente central do contexto da arte contemporânea em Portugal. A Porta desenvolve a sua ação há 3 décadas. Eu conheci a Porta em 97, quando trabalhava no Ministério da Cultura, no Instituto de Arte Contemporânea, e vim com um colega meu, Miguel Van Schneider. Viemos muito novinhos ainda e muito expectantes. Viemos conhecer o Lourdes Castro para uma exposição que fizemos no âmbito do Ministério da Cultura, uma exposição itinerante. No fundo, um novo formato expositivo que o Estado, o Ministério da Cultura, estava a pôr em marcha. E nessa visita fomos primeiro à Porta, tínhamos tempo a matar antes de irmos ao Caniço visitar a Lourdes, e o Manel depois, viemos a conhecer o Manel Zimbro nessa altura, e conhecemos o Maurício e a Cecília, e portanto já lá vão uns anos. Não vou fazer contas, essa contagem não é muito feliz, né? Já são muitos anos. Mas foi um encontro que se prolongou. No que me diz respeito, com o Miguel também, naturalmente, de outra forma, a Porta tem esta capacidade muito rara e única de vincular as pessoas, de juntar as pessoas. E, portanto, não só eu, mas com muitos agentes do meio, mantivemos uma relação longa de trabalho com a Porta. Artistas, curadores, professores, etc. E, portanto, para mim hoje é um momento muito feliz por várias razões. Em primeiro lugar, o seminário mais importante que desenhar é afiar o lápis. Eu já explico o que é, ou já localizo esta frase. É um seminário que culmina um processo de trabalho da Porta e da Porta comigo e da Porta com o Miguel Van Alve Pérez, outro curador, que é um processo em que a Porta obteve um apoio muito importante do Estado português. Como sabem, antes não era possível, antes não havia essa possibilidade das regiões autónomas serem incorporadas no Sistema Nacional de Apoios às Artes, e isso finalmente foi desbloqueado, e a Porta, como é óbvio, pelo trabalho que vinha fazendo, tinha toda, digamos, as condições para esse apoio ser feito. E, portanto, este apoio foi um apoio muito importante, é um apoio estrutural que permite à Porta, digamos, ser mais ambiciosa e ter mais condições de trabalho que, no fundo, deram lugar a este seminário. O que o Maurício e a Cecília me propuseram foi um trabalho de longo termo, não uma exposição, foi um trabalho mais formativo, e o seminário foi um seminário que montámos em torno do desenho, como o título indica. E trouxemos o formato do seminário para perceberem, que vai continuar convosco nestes dias. O formato do seminário, eu queria dizer seminário no sentido etimológico da palavra, seminário enquanto sementeira, não é? Enquanto algo que se cultiva e que medra depois. O desenho tem essa particularidade, não é? Tem
esse sentido da procura de uma origem, e da procura de uma origem individual, de uma constituição individual. Era isso que nos interessava. E este seminário é composto basicamente do convite a artistas, de um modo geral em dupla, e os artistas, arquitetos, vêm fazer um seminário de desenho, portanto são ações práticas, e são acompanhados de uma outra pessoa da área da curadoria, da área da história da arte, o que for, que faz normalmente uma leitura. Portanto, eram seminários que cruzavam pessoas também, que criavam essa trama que também a Porta tem vindo a fazer. Eu acho que as pessoas que vieram ao longo deste ano e meio são pessoas que já estão a colaborar com a Porta, já estão a fazer novos projetos, e a mim interessa muito esta questão de ligar pessoas e de as tornar depois, e de criar uma espécie de estrutura que permita trabalhar no futuro. Não é? Todas as pessoas que aqui estão, nomeadamente o Francisco, o Pedro, a Mariana Calói, o Francisco... Há muitas Marianas e muitos Franciscos, não foi de propósito. A Mariana Calói e o Francisco Queimadela e a Mariana Pestana, que falará a seguir a mim, são pessoas que eu admiro muito, são pessoas cujo trabalho é um trabalho de longo fôlego, e são pessoas que têm um trabalho que tem a ver com as questões que o seminário lançou. Basicamente, convocámos o desenho como uma forma mais ecológica de produzir e de pensar o gesto artístico. E, portanto, obviamente, estas preocupações ecológicas de que a Mariana falará a seguir a mim são preocupações centrais hoje em dia, não é? Quando ouvi o Sr. Presidente a dizer espero que estejamos todos mas que este projeto continue a funcionar dentro de 100 anos, eu fiquei com bastante hesitação. Eu não sei se temos 100 anos, não é? Nós não temos. Não sei se o Porto Santo tem 100 anos, portanto, era bom que tivesse. Isto para dizer que o que hoje eu vou fazer é uma espécie de conclusão do seminário. Eu fiz a primeira leitura do seminário, depois foram sendo feitas outras leituras. Nós vamos fazer uma pequena publicação com os exercícios de desenho, portanto será uma coisa prática para, porventura, os professores usarem na escola. E antes de começar esta minha leitura, eu queria dizer que é verdadeiramente um momento de felicidade enorme estar aqui convosco, estar com professores que trabalham aqui, juntar artistas a professores que são, acho que é um pouco a mesma coisa, são pessoas que se dedicam a uma utopia, não é? A utopia da troca, da partilha. E isso parece-me que é o que cria laços entre as pessoas. Nós juntámos duas coisas, como o Maurício disse. O seminário, que hoje termina, mas achámos bom não fechar o seminário no Funchal, fechá-lo aqui no Porto Santo, justamente para iniciar este projeto, que é o projeto de reocupação e de redesenho da escola. É muito feliz esta ocasião. A escola fechou há 2 anos, segundo sei. É muito feliz que este fecho não se perpetue e que a degradação física da escola não se dê. Eu não vejo melhor, francamente, do que um projeto que convoca artistas para redinamizar a escola. Todo o trabalho que eu tenho feito ao longo destes anos, muito ligado ao desenho, em parte, tem sido também muito ligado à pedagogia entendida no sentido não formal. Eu sou professor do ensino superior, mas não sou um pedagogo. Quer dizer, não tenho formação enquanto pedagogo, não é? Mas esse ensino informal do desenho, por exemplo, no âmbito das escolas, eu acho muitíssimo importante. Eu já passei aquela fase de ouro, fase dourada, que passamos na nossa vida, que é fazer crescer os nossos filhos. E naquele momento eu percebi, na prática, o que já tinha estudado na teoria, portanto percebi um pouco. Quando os meus filhos começaram a desenhar, é um momento absolutamente maravilhoso e muito educativo, menos para eles e mais para nós, não é? Que rememoramos a importância que o desenho teve na nossa constituição individual. Não é? O desenho entendido não como riscos num papel, mas entendido como um plano mais expandido de projeção de desejos, de sonhos, de aspirações, de reminiscências, de memórias
intra ou digamos, uterinas. E o desenho é entendido como espécie de primeira ferramenta de conhecimento do mundo, primeira ferramenta em que se faz algo, não é? A primeira ferramenta de conhecimento do mundo é a boca, não é? Estamos de acordo. A boca que procura o seio depois do primeiro choro, não é? Mas o desenho tem esta capacidade de sem ser preciso papel, sem ser preciso ser uma espécie de expansão da percepção e do nosso conhecimento de nós próprios num universo novo, não é? Num espaço novo, que é fascinante e assustador ao mesmo tempo, não é? Que é este espaço infinito em que estamos, que nos envolve. Pronto. Então, eu preparei algumas imagens. A primeira imagem que vou mostrar hoje, como sabem, várias das pessoas que aqui estão, é a primeira imagem que mostrei no seminário de desenho. É uma imagem premonitória do que está a acontecer aqui. Eu, quando vi este pátio, lembrei-me desta imagem. Quando vi este pátio em particular. É uma imagem de um projeto muito importante, um projeto histórico de um arquiteto holandês chamado Aldo van Eyck, um projeto que foi construído em 1961. É um orfanato em Amsterdão. O Aldo van Eyck é um arquiteto. Eu depois poderei mostrar mais tarde, durante o nosso processo de seminário, algumas imagens de playgrounds, como é que se diz em português? Parques infantis. O Aldo van Eyck construiu muitas coisas muito importantes, seguramente mais relevantes para a história formal da arquitetura, mas o que mais me fascina são os parques infantis que ele desenhou, que eu mostrarei depois mais tarde, não vamos agora vê-los. Mas esta imagem é uma imagem simbólica porque é a imagem que abriu o seminário e Luísa, não é? É uma espécie de imagem premonitória do que se está a passar aqui. Nós não fazíamos ideia que 1 ano e meio depois estaríamos na escola do Porto Santo. O orfanato não era uma escola, mas era uma espécie de escola, não é? A Primeira Guerra Mundial, como sabem, fez uma coisa muito bem, que foi criar... A Segunda Guerra Mundial fez uma coisa muito bem, foi criar órfãos. E no âmbito de várias escolas de arquitetura houve os arquitetos que aqui estão saberão melhor do que eu, mas houve esta necessidade, espécie de necessidade racional de criar espaços que albergassem esses órfãos, não é? E eu conheço muito mal o projeto, quer dizer, não sou especialista em arquitetura, mas esta imagem é uma imagem muito, muito forte, julgo eu, que é uma imagem de um pátio interior, dos vários pátios que o projeto do orfanato alberga, e é esta imagem deste desenho muito simples, este círculo desenhado no chão, que cria, digamos assim, poderíamos interpretá-lo assim, um sentido de unidade e de energia, não é? Um espaço que gera energia através de uma simples linha de desenho. Eu quis voltar a trazer a imagem justamente por causa deste eco com este pátio. No fundo, trouxe-vos algumas imagens para falarmos sobre o desenho, sobre aquilo que eu acho que em grande medida é o desenho. Não é? O desenho não é... Eu gostava muito de enfatizar que o desenho, que é obviamente uma ferramenta muito importante na escola, não é? Que o desenho não é algo que esteja circunscrito a esta formalidade de desenhar de fazer um exercício sobre uma folha de papel. Isto é alguns no sul de Espanha. Esta senhora que traça esta linha a marcar o limite da parede caiada. Mas também as imagens muito, muito incríveis dos arquitetos, do inquérito ao território português, à arquitetura regional. Não é? O desenho é algo que, de facto, se torna um prolongamento do corpo, não é? E que existe sem o lápis. O mais importante do que desenhar e afiar o lápis é uma frase do Manuel Zimbro. O Manuel Zimbro, infelizmente, já desaparecido, tinha tanto para nos dar e hoje seguramente estaria muito contente se estivesse entre nós. É um artista que viveu na Ilha da Madeira, era o companheiro da Lourdes Castro e é
a quem eu fui buscar a frase. É uma frase do Manel: o mais importante de desenhar é afiar o lápis. É uma frase, como todas as coisas que o Manel fazia, aparentemente simples, mas começamos a pensar nela e a desmontá-la e começamos a perceber que é uma caixinha de bonecas russas, não é? Que tem vários significados dentro dela. Este é um desenho do Manel que eu quis mostrar hoje. É um torrão de terra. Faz parte de uma publicação que o Manel fez, em que escreve e desenha, não é? Este desenho meticuloso. E eu trouxe este desenho, obviamente, para celebrar a saudade que todos temos do Manel, não é? O Manel, eu ontem fiz contas também e já não vinha ao Porto Santo há 15 anos. E na altura passávamos muitas vezes férias aqui. O trabalho que fizemos no Porto Santo, a Porta trouxe vários artistas ao Porto Santo, houve várias residências aqui e passei muito tempo com o Manel e com a Lourdes aqui no Porto Santo, portanto é um pouco lembrar esses tempos. Mas mostro este desenho sobretudo porque é um desenho, como veem, hiperrealista, não é? É um desenho de pormenor, mas é um desenho que remete para uma capacidade que o desenho tem, que eu acho muito interessante, que é a capacidade de dar a ver aquilo que não é visível, não é? Ou aquilo a que não prestamos atenção. O Manel, neste livro, tem textos muito descritivos também sobre esse ato que se afina, e que se afina nas escolas em particular, e que se afina com o desenho, que é o ato de atenção, de estar atento à realidade aparentemente mais insignificante. E o desenho, neste caso, faz vir à superfície aquilo que é invisível, não é? Aquilo que é a terra, o que pisamos. E o Manel estava-nos sempre a ensinar que o desenho não é mais do que uma forma de representação, é também uma forma de trazer à visibilidade aquilo que é invisível e que não prestamos atenção. Os torrões de terra, que o Manel chamou, notas do lavrador que encontrar o céu em terra. Sim, torrões de terra. O subtítulo deste livro. Um livro que foi publicado pela Sírio Alvim e que é um dos dois livros que o Manel desenhou. O primeiro que publicou, o primeiro sobre torrões de terra, o segundo sobre sementes voadoras. Portanto, faz assim o espectro. Trouxe outros desenhos também para introduzir a conversa da Mariana. Pessoas com quem tenho vindo a trabalhar ao longo do tempo e pessoas cujo trabalho em desenho me ensinaram muito sobre este espaço do desenho, não é? Que está tanto na folha como fora da folha. Esta é a Mumtaz, uma artista que, com muita pena minha, não poderá vir à porta, que desapareceu também recentemente e prematuramente. A Mumtaz desenhava constantemente. O desenho para ela era uma forma de troca. A Mumtaz, pagava consultas dentárias com desenhos, trocava desenhos com as pessoas. Não é? O desenho era também algo que tinha um valor afetivo e material, digamos. Era um valor de troca. E os desenhos da Mumtaz, aqueles que vou mostrar agora, são desenhos de água, não é? São aguadas. E os desenhos que escolhi para mostrar aqui são desenhos que têm esta questão também, que fazem esta ligação entre a raiz das coisas, a raiz invisível, que está subterrânea, a entidade geológica e a entidade antropológica. Não? O desenho está muito ligado, no caso da Mumtaz, é esta relação também entre o que se vê e o que não se vê, e esta relação de união entre a entidade antropológica, o ser humano e a Terra, não é? Aquilo que achei curioso foi juntar alguns desenhos de artistas muito diferentes. Este é o Rui Chaves, um artista que também expôs na Porta há muitos anos. O Rui Chaves, de que recentemente descobrimos a produção em desenho, é um escultor, como sabem, um escultor que trabalha com o ferro, mas que tem uma produção em desenho escondida, que estava escondida, muito íntima e que nós mostramos agora recentemente. Este é um desenho que ele fez na Alemanha, quando estudava na Alemanha. E é um desenho
que acho muito curioso quando vemos os desenhos da Muntas, não é? Esta relação quase em que o corpo humano se funde com aquilo que poderiam ser outras entidades, entidade vegetal, etc. O interior, o exterior. Eram desenhos que não eram conhecidos, que foram uma grande surpresa. Outro desenho do Rui Chaves, um desenho também de juventude. São desenhos feitos com... Uma das coisas que me interessa muito no desenho é que o desenho é um espaço que incorpora tudo. Tudo pode ser desenho. Neste caso, a figura humana, a sugestão de figura humana na parte inferior do desenho é pó. Pó que o Rui recolhia no ateliê onde trabalhava e que incorporava depois no desenho, não é? Esta parte final da apresentação tem a ver com esta ideia de que o desenho, de facto, não tem suporte privilegiado e é efêmero, não é? E, de facto, é sempre uma projeção do interior. Neste caso, esta é uma imagem muito rara, uma imagem que um célebre antropólogo, que na realidade não é antropólogo, Fontinha, fez nos anos 60, quando era conservador do Museu do Dundo, em Luanda, que deu lugar ao livro depois sobre os desenhos de areia dos Chokwe do Nordeste de Angola. E é uma imagem que o filho, o António Fontinha, que já vamos ver a seguir, me mostrou recentemente, mostrou em Guimarães, onde eu trabalhava. É uma imagem cujo Chokwe usavam o desenho e o desenho geométrico. O desenho foi estudado por matemáticos, porque tem uma precisão e as configurações são configurações quase cosmológicas bastante complexas. O desenho era o suporte da narração de uma história. Era usado para contar uma história. Normalmente cosmogonias, histórias do início, histórias da origem de um determinado povo, neste caso o povo Chokwe. E os desenhos era o António Fontinha, que ainda viveu em Angola, o pai, e que ainda testemunhou esta forma de contar histórias através do desenho. O desenho que, quando a história acabava, era imediatamente apagado. O António Fontinha, que se tornou ele próprio um contador de histórias, é ele aqui está, é um dos nossos contadores de histórias mais extraordinários, que aprendeu estas histórias e que as incorporou no seu próprio repertório de histórias. Acho esta ligação maravilhosa, não é? Alguém que em criança viveu em Luanda, acompanhava o pai nessa recolha, que era uma recolha difícil porque os desenhos não existiam, os desenhos eram apagados, não é? Não havia nada. Mal a história acabava, os desenhos eram apagados. O Fontinha conquistou a confiança dos contadores de histórias e conseguiu fixar esses desenhos, que são desenhos efêmeros, não é? No fundo, são desenhos que estruturam o corpo de histórias, que estruturam a cultura de um povo, não é? Estes desenhos que desaparecem depois. Portanto, há aqui algo que me parece interessante. De facto, é mais fácil percebermos assim que o desenho é algo que transportamos dentro de nós, não precisa de ser fixado. Há aqui algo que é paradoxal e que eu queria falar um pouco agora, que tem a ver com, eu não me quero alongar demasiado, que tem a ver com esta ideia a que hoje prestamos muita atenção e que tem a ver, obviamente, com uma angústia ecológica, acho eu, se pensarmos essa angústia ecológica como algo que nos abarca também a nós, não é? Há basicamente duas formas de conceber a nossa presença do mundo e de lhe dar corpo e de deixar dela um rastro, não é? Isso é uma espécie, há uma ruptura cultural, uma ruptura civilizacional. A maneira oral, não é? A cultura oral, uma forma de transmitir e de preservar
a nossa memória através de histórias, não através, digamos, imaterialmente, e depois há a nossa maneira europeia, que é muito baseada numa cultura material. Por isso inventámos os museus, por isso inventámos os arquivos, por isso inventámos as bibliotecas. O seminário começou justamente com essa questão, com o incêndio do Museu do Rio de Janeiro, não sei se lembram, aqui há uns tempos, e com outros acidentes, outras catástrofes, não é? A queda do arquivo de Colónia, de que eu tinha falado também na porta uns anos antes, é uma coisa que me anda a obcecar. E a questão que se coloca é essa, quer dizer, a questão que se nos coloca nesta altura é essa. De que é que nos servem os museus? De que é que nos servem os arquivos e as bibliotecas? Não é? É uma reflexão que está a ser feita nesta altura. E estas formas culturais que nós achamos na nossa fobia, no nosso medo da amnésia e no nosso fetichismo, não é? A confiança que depositamos nos objetos e nas coisas materiais como forma de preservar a nossa memória. Temos muito a aprender, hoje em dia sabemos que temos muito a aprender com estas formas aparentemente mais frágeis de alicerçar a cultura de um determinado povo, não é? E quando o Museu do Rio de Janeiro ardeu, e nós falámos muito sobre isso numa das sessões, era um museu a que eu ia muitas vezes, só hoje é que estamos em condições de perceber que o Museu do Rio de Janeiro ardeu como uma premonição dos incêndios na Amazónia, não é? Portanto, há sempre pior do que arder um museu, sempre pior, sempre pior. E, bom, isto são dados que eu lanço também para discutirmos, nós vamos falar ao longo destes dias. O António Fontinha foi uma ação absolutamente maravilhosa para crianças, primeiro para adultos, depois para crianças. De facto, foi só quando o ouvi contar a história que percebi o que era um contador de histórias, não é? O Hugo Canelas, na mesma sessão, a desenhar sobre um chão de farinha. O Hugo é um artista, nem sequer é um bailarino, é um artista, é um escultor, um pintor. A desenhar com os pés, não é? E aqui depois a sessão com as crianças a desenharem sobre farinha. Bem, eu queria mostrar só a título de curiosidade o trabalho de um artista, o Nuno Henriques, que fez com a Porta 33 uma intervenção aqui, uma residência no Porto Santo, que deu lugar a estes trabalhos maravilhosos, esta espécie de... Estão a ver, isto é o olhão sensível. Isto é um desenho, é desenho em papel. É uma acumulação de folhas de papel que são picotadas através das curvas de nível do mapa. E, portanto, essa acumulação cria o volume e ele, seguindo as curvas de nível, dá-lhe a coloração do exercício. É um trabalho muito limitado, portanto, é apresentado nesta caixa com aquelas fitas para fechar. No Henrique foi o nosso pulseiro, a primeira pulseira da Porta 33. Aqui é exatamente o conjunto de mapas, ele reporta no livro, estão mapas, e reporta também o ilhéu. Aqui o ilhéu é apresentado em profundidade. Ele apresentou isto em Nova Iorque, penso que foi há 2 anos, e o New York Times dedicou-lhe a este trabalho, falando da Porto Santo, dedicou-lhe quase 10 linhas, e 10 linhas hoje em dia no New York Times, é muito. É um jovem artista, madeirense, começou como estagiário, assim como a Carolina na Porta. Depois nós vimos que realmente era uma pessoa com muita potencialidade e instituímos uma bolsa de estudo pelo visto estudar para Lisboa, na arte, que é uma escola que já tem mais de 50 anos, uma escola artística, que dá equivalências às grandes universidades europeias. É curioso que o sistema de ensino português não reconhece o arte em termos de equivalências, mas as universidades europeias reconhecem. Nós temos um segundo bolseiro que também foi um do arte, está com uma bolsa muito importante na Universidade em Leipzig, na Alemanha, exatamente porque teve a equivalência, porque também esteve enquanto bolseiro do arte, licenciou-se lá. E o Nuno, portanto, é a título de curiosidade, porque o Porto Santo
Nós sempre, o Nuno já esteve cá connosco também há uns anos atrás, com a Lourdes, e o Manuel morreu. Alguns outros artistas que nós tivemos o grande prazer de estar com eles aqui, e eles sentiram-se tão bem aqui, como, por exemplo, também já falecido Alberto Carneiro, o grande escultor português. Um jovem artista, o Edgar Martins, de fotografia. Um outro artista, Fernando Bergateiro. Houve uma série de artistas que passaram por aqui. O João Queiroz, que fez uma exposição belíssima a partir da Praia do Conselho. E com o Nuno, nessa altura, o Nuno também estava connosco e com o João. Portanto, e o Porto também não nos cai assim, de repente há uma relação já artística, digamos assim, mais ou menos privada em relação aos habitantes daqui, mas que depois desses trabalhos tiveram visibilidade em termos extranacionais. Isto, portanto, é o grande desenho do João Ramalho desta belíssima escola. Era para terminar. Nós tínhamos combinado de eu acabar às 10 e é o que está a acontecer. Só mesmo para terminar, vou terminar com o desenho da escola. Eu ontem fiquei muito emocionado quando vi a escola está em perfeito estado e haverá com certeza algumas coisas a fazer para a tornar mais... Bom dia. Bom dia. Mas para terminar, dizer justamente que o desenho tem essa capacidade, não é? Essa capacidade de ligar sobretudo tempos distintos, tem uma certa capacidade de rememoração, de reminiscência, de ligar o interior ao exterior, de ligar o visível ao invisível e de, digamos, materializar-se uma certa continuidade entre as coisas, uma certa ligação. O desenho está muito ligado a esta ideia de aliança, de união, não é? E, portanto, acho um ótimo mote para nos reunirmos aqui hoje. Bom, nós falaremos durante estes dias. Obrigado. Passo a palavra à Mariana.